Just connect them on the phone, please. Estamos a começar mais uma transmissão. Perfeito. Olá para quem está a ver. Olá para quem está a ver. Começamos hoje a segunda temporada do nosso programa Santolas pelo Mundo. Eu sou a Nuna Carvalho e hoje temos duas convidadas especiais e muito bem informadas e viajadas também, que são a Otávia Silva e a Luizenda Andrade. Eu vou tentar adicioná-las, que falaremos hoje sobre a educação, a mulher e a imigração. Eu ainda não consigo as ver, mas vamos esperar mais um bocadinho. Olha, estamos aqui com a Otávia. Perfeito. Vamos ver se adicionamos as duas. Já começaremos o nosso programa com um tema que é muito pertinente e importante debater na sociedade. Visto que são as duas mulheres, somos as três mulheres. Estão as duas também no estrangeiro. Olha, estamos aqui com as duas. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Perfeito. Como é que estão? Estamos bem. Muito bem, muito bem. Estamos as três aqui em Etiópia. Sejam bem-vindas à segunda temporada. Estão a dar abertura ao nosso programa, a nossa segunda temporada. E hoje temos um tema que é muito importante, muito pertinente, que é a educação, a mulher e a imigração. Podem só se apresentar, a Otávia e a Luizenda, um pouquinho? 30 segundos, cada uma, por favor. Bom, eu sou Otávia Silva, eu acho que as pessoas já sabem, né? Sou santomense e neste momento estou na Etiópia. Ótimo, ótimo. Luizenda? Olá a todos, boa tarde, espero que esteja tudo bem. Eu sou Luizenda Andrade, também estou neste momento a residir na Etiópia. Perfeito, olha, estamos as três na Etiópia e graças a Deus com boa conexão dessa vez, não como da outra vez. Olha, muito obrigada por estarem aqui as duas hoje, são grandes mulheres, batalhadoras, estão no estrangeiro e falamos aqui hoje justamente sobre esse tema que é importante. Olha, Otávia, começo contigo. O que é que achas, ou como é que achas que a educação em São Tomé e Príncipe é acessível às mulheres? Até que ponto a educação em São Tomé é acessível às mulheres, às meninas? Bom, em relação à educação à mulher, eu acho que está muito bom, está muito boa mesmo. Agora, tem aquela política de educação obrigatória. E não tem aquele tabu, mesmo as meninas ficarem grávidas não impede estudar, só se elas não quiserem. Até temos até escola noturna, temos acesso, não digo 100%, mas também não está dos piores em relação à África. A mulher agora consegue estudar, formar, uma aplica de igualdade entre homem e mulher, é o meu ponto de vista. Perfeito, perfeito. Alegro ouvir isso da tua parte. Olha, Luizenda, depois abordaremos um bocadinho mais sobre esse tema São Tomé e Príncipe. Vamos para uma visão mais ampla. Você pode falar um pouco como é que é realmente, como é que vês a educação no continente africano? Acessibilidade. De uma maneira em geral, nós não temos ainda, por exemplo, um estudo que nos dê os dados corretos até 2020. Nós temos um estudo muito interessante que foi lançado em 2019, com dados baseados até 2015, que acho que é um bom ponto de partida para nós falarmos aqui e que depois vai permitir que a gente possa entender também a nossa realidade social, neste caso o nosso país, e de alguma forma partilhar aqui com o pessoal alguns dados referentes à África. Então é assim, nesse estudo que eu estou a falar foi feito sobre a população jovem.
e da população, chegaram à conclusão que 19% do estudo mundial, 19% desta população era africana, jovem. E o que é que nós temos? Temos 226 milhões de jovens em África entre os 15 a 24 anos. Estás a ver? 226 milhões entre 15 a 24 anos. E estamos a falar de um total só para o continente africano que é igual a 20%. Depois nós temos que, não podemos esquecer que 60% dessa população africana jovem, 50% são mulheres. Depois, isto é uma preocupação política a nível da África, porque se tu tens muita gente jovem, temos que ter políticas aqui direcionadas para o futuro, pensadas no futuro, pensadas no desenvolvimento sustentável, na economia sustentável e a integração destes jovens na sociedade, não é? Então, um dos pontos da Agenda de 2063, que é o ponto 6 que fala da mulher e dos jovens, né? Vamos ter políticas educacionais e criar atividades e ações que sejam baseadas no desenvolvimento económico sustentável e fazer com que estas pessoas também façam parte, principalmente porque a dada altura estes jovens são os homens da manhã, vão ter que assegurar. E estas políticas seriam um setor de educação no setor primário, ter uma educação consoante as idades, uma educação baseada também ao extrato social, não é? Que lhes permitam depois desenvolver atividades, que permitam gerar empregos, ter sustentabilidade, evitando assim, por exemplo, que imigrem. Claro. Pronto. E políticas viradas também à agricultura e não podemos esquecer que grande parte da população africana trabalha em agricultura. Políticas ligadas e atividades ligadas à saúde, engenharia, tecnologia e outras. Mas agora, o estudo da Unesco, que foi 2014, ele vem dizer o quê? Relacionado agora à educação, literacia. Então, o que é que ele vem dizer? Que a África tem 52 milhões de meninas não escolarizadas. Estás a ver? 52 milhões é muita gente ainda. É muita gente, não é? Exatamente. E destes 52 milhões, nós temos 76 milhões de mulheres analfabetas. Nós falamos de meninas, agora estamos a falar de mulheres. E esses 76 milhões foi um apanhado só de 9 países. Nós estamos num universo de 54. Sim. Realmente é triste, mas é a realidade. É uma realidade. Então, se formos ainda continuar nesta realidade, vamos ter 26 milhões de meninas entre os 15 e os 24 anos. 26 milhões. Que estas são da África subsaariana, completamente analfabetas mesmo. E depois temos 2,3 milhões em relação à África do Norte. Mas depois vamos ver que no estudo vem-nos dizer que, eu não sei, a África do Norte ou não apresenta os dados corretos, mas tem sempre menos, a estatística é menor do que a África subsaariana. Bom, também entende-se que somos mais países na África subsaariana. Depois nós temos 52 milhões de meninas que não vão à escola. Bom, destes 52 milhões de meninas que não vão à escola, não podemos dizer que são totalmente analfabetas, estás a ver? Porque podem não ir à escola por várias razões. Sabes que em África uma das várias razões de não ir à escola pode ser porque não tenhamos documentos de identificação, a questão da segurança, não ter escolas perto, infraestruturas, a questão do crime, a questão da cultura, da mentalidade e a falta de posse. E o estudo vem dizer que em cada ano a educação em África aumenta de 10 a 20% o custo de educação. É pena. Exatamente. Às vezes nós não temos essa noção, mas é uma pena. Bom, entretanto, uma menina na África subsaariana não passa mais do que 9 anos na escola. Quando o desejado neste momento são 12 anos. Bom, em relação aos que nós temos analfabetos, ainda temos mulheres, um total de 123 milhões de mulheres analfabetas na África subsaariana. Isso é um número muito... E 27 milhões na África do Norte.
Não sei se reparaste, a África do Norte tem sempre dados estatísticos inferiores. Bom, também são menos países, provavelmente, e o número de população até talvez seja menor em relação a alguns países daqui da África. Depois nós temos, o que eu achei muito engraçado foi um estudo do Instituto Pan-Africano que vem dizer que, então eles dividiram por uma pirâmide, né? Nós temos a base da pirâmide que é a primária, 79% só da população é que vai à primária. Estamos a falar da população infantil até a juventude, que apanha os 15 e os 24. 74%. Sim. 74% fez a primária, ou que está inscrita na primária, 50% para a secundária, e o mais penoso é que liceu, universidade, 7%. 7%. 7%. Um número ainda muito baixo. É isso que eu digo sempre, né? Não sei como é que as políticas funcionam realmente em cada país, mas cada um tem o seu sistema de inclusão, de alfabetização para cada sistema, mas até então vemos que ainda muitos países ficam aquém dessa resposta contra a literacia também. Uma outra... Diga, Luizenda. Eu acho que a questão este problema da inclusão e a questão das políticas a serem direcionadas à educação também depende muito das infraestruturas e da condição do país. Nós sabemos que grande parte destes países, nós temos ainda países em África, há 5 ou 6 que ainda sofrem, que estão a sofrer do problema do terrorismo, a questão das guerras, depois tem a questão da segurança, depois condições sanitárias, depois tens países que são muito grandes, a extensão populacional, territorial é muito grande, não dá para fazer aquela política da escola, vai ao encontro do cidadão, mas é o cidadão que tem que ir à escola e que muitas vezes ele tem que andar quilómetros e quilómetros para chegar à escola. O meio de subsistência não permite que possam ir à escola, e a questão da segurança, né? Porque depois há a questão dos choques culturais, que depois leva a que as crianças sejam muito vulneráveis e que sejam sempre de risco. E se os custos de educação também vão aumentar, sim, nós estamos a falar de países que realmente têm custos. Isso depende da política de cada país, mas realmente tem custos. Claro, tem custos. Eu acho que ainda lutamos para alguns países, muitos países que ainda não têm educação primária e secundária. Não é grátis, mas São Tomé já dispõe desse sistema, mais ou menos. E nós temos que São Tomé e Príncipe tem uma das melhores educações, né? Educação em África. Por que ainda vemos um grande fluxo de migração para o exterior em São Tomé, visto que nós temos uma das melhores educações em África? Não sei se eu estava aqui a responder. Eu acho que o fluxo da imigração, devido também nós temos a educação assim, muito boa, mas nem toda a oferta corresponde ao desejo de cada um, de um aluno, de um formado, né? Porque imagina, eu quero fazer essa área e o meu país não me favorece, eu sou obrigada a emigrar. Eu acho que isso é que, na parte da educação, eu acho que é devido ou melhor, a formação, a área que a aluno escolhe e também as condições também, porque pronto, a gente pode falar, pelo menos em Santo Tomé, se fazer uma formação em Santo Tomé, ela não tem muitas ofertas. Não temos muita oferta para a formação, para a faculdade, para mestrado, não temos. Então somos obrigados a emigrar. Eu acho que isso, para mim, eu acho que é isso que é um fator que faz nos emigrar. A camada jovem, né? A parte estudantil faz nos emigrar, mas devido a isso. Porque a oferta que temos é pouca e também temos pouca universidade. Em Santo Tomé não temos aquela universidade, temos 3 mais ou menos, depois temos mais 2 ou 3 profissionais. Não alimenta o nosso entusiasmo, a nossa vontade de querer mais, não é? De aprender mais, de estudar mais. Fala a mãe de quem já acabou o liceu. Fala a mamãe preocupada. Já acabou. Pois é, por isso esse discurso, muito discurso. Sim, não. Eu falo porque pronto, eu tenho dois filhos que terminaram
e a área que eles querem dificilmente conseguem. Otávia está a produzir isto. E vamos cá sinceros que não há lugar para engenharia mecânica, né? Meu filho quer uma engenharia mecânica ou uma engenharia da energia renovável. Em São Tomé não temos essa oferta. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que em caso de São Tomé, e conto aqui alguns fatores, que é o que o Otávio estava a dizer, não há muita oferta em relação a cursos para se poder fazer, e basicamente as 3 universidades que lá estão continuam a oferecer os mesmos cursos. E sem ver a necessidade do mercado, porque também precisamos de outras áreas em São Tomé, e precisamos muito mesmo. Depois há outra questão, nós temos estas universidades, nós temos professores, mas que não têm aquela parte académica. Eles são formados, né? São diplomados, mas dão aulas como uma segunda atividade ou como uma atividade normal, para meio de subsistência também, mas não estão com aquela vocação a professor catedrático. Nós temos que realmente, é verdade. Depois temos a questão também das cargas horárias. Sabes que em São Tomé, em relação a quem estudar fora de São Tomé, quem estudar em São Tomé, a carga letiva, a carga horária para as cadeiras do curso, para completar um curso, não é igual. Não é. O grau de exigência de um professor em São Tomé não é igual ao grau de exigência a um professor. Mesmo aqueles que dão aulas e que estudaram fora, eu também já dei aulas 5 ou 6 anos, e por mais que tu pretendas, tens que adaptar ao meio, estás a ver? Porque não temos bibliotecas, não vendemos livros, não temos grande acesso. Hoje em dia as pessoas têm acesso à internet, a gente pode dizer para ir buscar matéria e material e não sei o quê. Depois também parte um bocado da vontade das pessoas em São Tomé em quererem ser um pouco um aluno um pouco mais acima da média, né? Em que ele é curioso, ele vai pesquisar, ele quer saber mais livros sobre aquela matéria e tudo mais. E eu acho que isto é um bocadinho que conta, e de haver ainda muitos jovens, e depois tem a questão do custo de educação, né? Ainda há pais que, pronto, não conseguem suportar os custos e que gostariam, até porque sabem que quando vierem para o mercado de trabalho é muito mais valorizado quem estudou fora do que quem estudou no país. No país. Então, automaticamente, claro que acaba por impulsionar as pessoas a emigrarem. É isso. E também acho eu acho também que os alunos, os filhos, as pessoas estudando fora, vão ter como o Luís disse, a vontade de pesquisar. Mas em São Tomé, eles ficam mais tipo, o professor deu esta matéria, vamos estudar isto. Mas se tiver, não, a minha mãe vai pagar, ou o meu pai tem que fazer esforço, depois eles têm que trabalhar também para custear. Vão ter mais aquele ânimo de estudar, de esforçar-se, de ser alguém. Eu acho isso mesmo. Sim, também a exposição, não é? A exposição a esse ambiente externo, isso também é uma mais-valia. E nesse âmbito, nesse âmbito, será que hoje em dia existe uma igualdade de oportunidades para ambos os sexos, não é? Meninas, tanto como rapazes, oportunidades internas e externas. Será que existe uma igualdade de oportunidades para quem sai, para quem está dentro? Ou não há realmente uma diferença? Não, eu acho que agora já não temos aquela diferença. Primeiro, no país, quem está dentro estuda aquilo que quer, quem está fora também pode escolher a área que quer, não tem aquela desigualdade, é igualzinho. Pode escolher, seja feminino ou masculino, escolher aquilo que é bem, que acha por bem, né? Que consegue adaptar-se. Então, não há desigualdade exatamente, não há. Não, eu, no meu ponto de vista, eu não vejo. Tô? Eu disse, consegues ouvir-nos? E não baseado no sexo, então. Não, no sexo eu não vejo. Eu acho que é mais por mérito. Eu não sei. Eu não estou assim no mundo das mulheres, né? Eu sou mulher, mas não sou assim nesses mundos de coisas, né? Algumas podem achar que, pronto, o sexo não resolve a situação de ninguém, de nenhuma mulher. Uhum. O sexo não é... Uma mulher tem que pensar que o sexo, tudo bem, nós temos isso, mas não é isso que vai nos garantir uma formação, não é isso que vai nos garantir um emprego. Uhum. Eu queria só aqui acrescentar uma coisa, que eu acho que existe em São Tomé e que nós temos é a questão
não podemos falar que existe a igualdade neste sentido, né? Porque a igualdade depende e pode divergir, as oportunidades podem ser diferentes, a igualdade de acesso pode ser igual, a capacidade de manter e aproveitar essa oportunidade já é diferente, né? Mas eu acho que se formos falar a nível profissional, nós não temos essa disparidade. Entre os sexos, para nível de ter uma carreira, não há essa disparidade, nós não fazemos preferências que seja mulher, que seja homem, não pomos essas imposições. Desde que ela seja capaz, realmente. Agora, igualdades de oportunidade na sociedade já é diferente. Leva uma pessoa a emigrar muitas vezes para ir conseguir fazer um estudo, depois estudar fora ou ter uma vida profissional, depois também depende um pouco do tipo de sociedade em que ela está inserida, do meio da própria condição humana dela, se consegue encarar, se consegue aceder a essa oportunidade. Se formos falar, por exemplo, de alguém que saia de São Tomé para estudar lá fora, ela tem o mesmo tipo de igualdade que têm as pessoas que estão na mesma sociedade, que estão lá inseridas, mas ela pode não ter a questão monetária para poder acompanhar e pagar a escola, sustentar-se, os livros, porque depois ela automaticamente tem que trabalhar, se trabalha já está em desigualdade, estás a ver, com um estudante normal. Portanto, eu acho que isto varia um pouco do que nós tivemos à frente. Perfeito, perfeito. Só para saber essa parte realmente. Então, mas será que uma mulher que é independente, tem qualificações, não gosto da palavra educada, porque é uma palavra que eu não gosto de usar muito, que tem qualificações e é viajada como vocês as duas, será que ela é vista como uma ameaça para a sociedade ou para os homens? Não sei. Eu acho que não, né? Pela sociedade não, depende do homem. Às vezes é mais ameaça para o marido, né? Porque relação conjugal, estás a ver? Relação conjugal é ameaça, mas para a sociedade não, né? Assim, para a nossa sociedade hoje em dia até é uma mais-valia, até porque se nós formos ver a história da nossa sociedade, desde que se estava a lutar pela independência, muitas mulheres participaram. E então, e elas participaram em pé de igualdade com os homens, não houve aqui distinção que a mulher não faz produção, fica em casa, toda a gente participou da sua forma. E em São Tomé, tu notas que as mães impulsionam muito os seus filhos. As mães trabalham muito a mentalidade das filhas para elas serem alguém, quererem ser um pouco mais do que a imagem da mãe, da avó, das tias, não sei o que, ser um pouco mais. Portanto, eu acho que quando aparece alguém que tem conhecimentos, que é estudado, tem capacidade de se adaptar ao meio profissional e tudo mais, é uma mais-valia e eu não vejo isso em São Tomé, não vejo que a sociedade considere isso uma ameaça. Pronto, tu tens aqueles desafios do dia a dia, que é encarar o meio ambiente com colegas, com chefes, com não sei o quê, mas a sociedade não desvaloriza, não se sente desvalorizada porque é mulher. Agora, a nível da relação conjugal, não vou dizer que é para o nosso cada dia, né? Não estou na casa das pessoas, não sei o que é que se passa, mas quando a gente fala com os amigos, fala com não sei o quê, bom, também o homem de São Tomé ele fala muito. Eu não admito, eu não aceito, eu não aceito. Minha mulher não pode ser mais que eu, mulher tem que ser mais a mim, nem que você estudou, tem que ser não sei o quê também. Mas hoje em dia já não se vê escolher, porque já temos uma camada muito estudada. Nós temos muita gente que chega anualmente diplomada, à procura de emprego e que depois acabam por estar juntos todos e são todos da mesma esfera, mesma faixa etária, que depois acabam por estar juntos e são casais mais recentes, mais novos e que apoiam-se mutuamente no âmbito profissional. Por isso, a nível São Tomé. Sim, a nível São Tomé não, porque até conheço algumas dos homens, né, sexo masculinos, que incentivaram e incentivam até agora as suas mulheres a estudarem. Eu pelo menos antes de vir cá, tinha 2 amigos, ele trabalhava, levava a mulher para a escola, levava a mulher para a escola, ia estudar noturno, ainda ia buscar, porque ele quer que a mulher cresça. Se ele é formado, então ele também quer que a mulher cresça. Agora já não tem aquele tabu, antigamente é que tinha o tabu que a mulher não podia estudar, a mulher tinha que ficar aqui em casa para cuidar do marido e dos filhos. Mas agora não, agora nós somos liberais. Nuna, falando nisso, em relação, por exemplo, o nosso comportamento em São Tomé, nessa ordem,
perspectiva cultural, querer que os filhos estudem, não sei o quê, é muito diferente da África completa. Nós somos uma ilha e muitas vezes nós não temos ideia do que é que se passa em África. E em São Tomé nós nunca tivemos este problema que o choque cultural fosse superior ou que a cultura fosse superior à vontade da família de não deixar os meninos irem à escola, as meninas principalmente, de estudar. E grande parte desse número de analfabetismo, desse número de meninas que não frequentam a escola e tudo mais, nem sequer passa por São Tomé. Porque mesmo aquele pai agricultor, camponês que colhe cacau, em São Tomé as pessoas levam as coisas a sério e pelo menos o básico, a primária e até o nono ano, isto eles esforçam-se. Ainda agora em São Tomé o nono ano é obrigatório. Sim, sim. E nós, graças a Deus, isso nesse aspecto estamos num país abençoado, não temos esse choque cultural que cria esse entrave. Tu sabes que a nível de políticas africanas e para serem bem-sucedidos no cumprimento destes objetivos da Agenda 63 a nível da educação, há muitos trabalhos e muitas atividades que estão a ser realizadas internamente em África com os chefes tradicionais, porque eles é que depois têm que ser trabalhados estas mentes, não se está a pedir que mudem a cultura, mudem a forma deles de viver, mas eles poderão ajudar a moldar a mentalidade de os pais que estejam afastados da capital, que se dedicam só à agricultura e que a carga tradicional é muito grande, que a menina é para casar, não é para aprender estas coisas e tudo mais. Então, passa por um trabalho que os países estão a fazer, com ONGs e com muita sociedade privada, e podia trabalhar esse tipo de mentalidade, tem que haver uma mudança de mentalidade, e são coisas que nós não temos em São Tomé. Nós hoje, cada dia mais, tu vês os pais a lutarem para os filhos acabarem o 12º para fazerem a faculdade. Isso é verdade, isso é verdade. E já vem já há algum tempo, imagina. Até minha mãe também foi incentivada a estudar. Foi a primeira, por exemplo, a sair do país. Sim, não, isso é muito bom. Vemos mais e mais essa mentalidade de incentivar os filhos a estudarem. Gente, quais são realmente os riscos que a mulher, não é, pode correr durante o período de imigração? Temos a parte, por exemplo, a quem emigra, a quem vai de avião, a quem tem que atravessar fronteiras terrestres. Então, existem muitos fatores relacionados com a imigração que a mulher realmente nesse percurso pode sofrer. Quais são esses riscos que ela pode enfrentar? Muitos. Querida amiga, que tem menina criança. Ela sempre joga tudo para mim, só porque tem menina criança e ela também tem menina criança. Eu acho que risco é muito e depende de cada país, de onde cada um vai, do meio, de como a pessoa vai também. Há muito risco, há riscos em tudo, né? Em tudo, desde assédio sexual até o resto. Até o resto, porque pronto, principalmente quando viajas sozinha, né? Se estás a viajar sozinha, é uma guerra. Não sei como explicar, porque às vezes tu vai viajar aqui sozinha, se for veio alguém, principalmente os africanos, tu estás a viajar sozinha, mas não sei o quê. Tipo, vai ter aqui um assédio sexual, que eu acho que esse é mais um assédio sexual que eles fazem, e acham-nos incapazes, acham-nos mulheres incapazes, não pode viajar sozinha, tem que viajar com alguém, principalmente com o marido, e a mulher não pode. Eu, pelo menos, ainda anteontem estava a falar com meu primo, disse, antigamente, mulher não viajava. Não. Homem que viajava, tinha que ficar na terra à espera que ele que manda o dinheiro. E à espera das notícias. Mas agora não, agora tu tens teu marido, olha, tu ficas ali, eu arranjei uma oportunidade de negócio, do trabalho, eu vou-me embora, tu ficas. Mas antigamente não tinha isso. Exatamente. Não tinha. Tu tens que, se mulher emigrar, as pessoas já começam a meter na cabeça, porque ela vai arranjar homem, ou porque não sei o quê, porque meio do coisa. Anteontem o meu amigo ligou, está a dizer-me, dizem que lá fora é muito difícil, não consegue sobreviver, o trabalho está difícil, tem que arranjar homem para sobreviver. Isso não, isso é mentalidade vossa. Você tem que rir, Otávio, você tem que rir. Não, é que ele achou que eu estava bem vulnerável, precisa de guarda-costas. Não, eu disse, já migrei várias vezes, já fiquei várias vezes, mas felizmente eu nunca tive esse problema.
de dizer, porque este oferece isso aqui. Felizmente, graças a Deus, nas minhas viagens foram ótimas. Eu não tenho razões de queixa. Eu só queria aqui, vamos diferenciar duas coisas. Desde o projetar uma imigração já é um risco, né? Nós já começamos a correr muitos riscos. Mas há aqui é bom diferenciar duas coisas. Há aquela imigração para estudar e há aquela imigração que é para ter uma vida melhor, não é? Esta, sim, expõe as pessoas em riscos mais altos, não é? O risco, a taxa de risco é 100% e a taxa de sobrevivência é 100%, né? Pronto, porque estas pessoas, elas não sabem o que é que lhes vai ser encontrado, o que é que eles vão encontrar pela frente. Desde o momento que saem da porta da casa até ao destino final. Não importa se vão na travessia, mesmo se qualquer ponto da África atravessam desertos, aguentam temperaturas seriamente são extremas, os riscos de banditismo, insegurança, violação, tudo mais, até o destino final. Sendo que ao destino final, estas pessoas são mais vulneráveis, normalmente, para caírem em delinquência, em tráficos de droga, na prostituição, tráfico de seres humanos e não sei o que, por causa da vulnerabilidade que elas já têm à partida. Uma pessoa que sai para estudar ou que quer emigrar precisamente porque quer estudar, ela normalmente faz atempadamente, prepara-se e tudo mais para conseguir ir para um sítio para poder estudar. O que implica que a partir dela já sabe que tem que ir trabalhar, já sabe que está em desigualdade com as pessoas que estão na sociedade e normalmente quem quer para ir estudar está mais focada para a questão do estudo, tentando afastar-se da questão riscos. Também, porque também já saiu com o objetivo. Saiu com o objetivo que é para estudar. Nem é procura da vida melhor, mas é mesmo para estudar. E então estas já tem uma garantia mais, têm uma taxa de risco menor. Mas como falamos aqui dos tipos de imigração, não é? Às vezes a clandestina, falaste, né? Quem vai trabalhar e quem vai estudar. Mas muitas vezes também quem vai estudar vai por esses caminhos clandestinos. Então passa do mesmo processo que as pessoas que vão na busca de um trabalho, de uma vida melhor, passam, não é? E vimos que muitos moram no Mediterrâneo antes de atravessar o mar para chegar à Europa. O que é que os nossos países, eu falo, né? Por acaso, graças a Deus, não tem esse sistema de que vamos atravessar toda a África para chegar lá em cima, mas o que é que os países podem realmente fazer para incentivar que as pessoas fiquem no país e não imigrem, não é? E que aqui sim fiquemos no país e não vamos lá fora tentar e morrer em vão. Isso vai ser um bocado difícil, porque o país em si tem que ter um meio, tem que ter condições, tem que criar um emprego, criar tudo. Porque é difícil um país dizer o seu cidadão para não emigrar, porque eles não têm como sustentá-los. Porque às vezes a gente emigra mais, vemos aqueles que atravessam a fronteira, que moram no Mediterrâneo, por causa de guerra, simplesmente estão a fugir da guerra, estão a fugir de condições, não têm trabalho, não têm alimentação, vão procurar de um melhor, de um meio melhor. Claro. Mas isso vai ser muito difícil, porque mesmo os países mais desenvolvidos, aliás, no mundo todo, ninguém está só no seu país. Estamos toda a gente imigrado, né? Cada um vai para o seu buraco, procurar a sua melhor condição de vida. Uns sofrem menos, outros mais, outros não sofrem, porque depende do como vão. Porque o governo não tem como parar com a imigração. Claro. Não tem, porque eles não têm uma oferta. No seu país, não tem uma oferta para que as pessoas não imigram. Eu acho... e não é só, o governo não tem como parar a imigração, porque é uma vontade subjetiva. Claro. Né? Existem pessoas mesmo tendo tudo, querem sempre o diferente, né? Mesmo tendo as condições. Realmente, quem tem vontade que luta por um objetivo, por uma coisa diferente, por mais que o governo ofereça as condições, ela vai.
Mas para o caso de países como o nosso, porque nós temos uma população muito pouca e cada São Tomense que emigrar faz falta. Faz falta e pode ser um entrave no futuro para o desenvolvimento do país, porque ele vai gerar riqueza fora, ele não está a gerar essa riqueza dentro. Muitas vezes são migrações sofridas que nem conseguem fazer transferências monetárias, não é? E pronto, poderiam até ter uma vida adequada. Agora, passava por ter políticas realmente educacionais gerando extrato, a questão do apostar no empreendedorismo, a questão de ter políticas que sejam ligadas a diversas áreas técnicas, porque hoje em dia há muita gente que quer ter pequenas empresas, depende da agricultura, agronegócios, quem tem jeito para as partes tecnológicas, poder ter pequenas empresas, startups e não sei o quê. Isto depende muito da política do governo, mas realmente tem que haver ações no sentido de encorajar, financiar e encorajar as pessoas a estarem no país, a gerarem pequenos negócios, poderem empregar pessoas, né? E tudo é um processo. Tudo é um processo. Neste momento, há alguns países que levaram, por exemplo, a questão da tecnologia como uma questão chave e estão a apostar na criação de startups em que eles até põem os limites de idade, em que sejam jovens a criar coisas, a desenhar produtos, a criar conceitos, e estes jovens que lá está, que juntam-se a outros jovens, conseguem diferenciar-se no mercado por os seus produtos e tudo mais, e isso tem sido muito bom. Depois outros têm gerado muito mais a nível de agricultura, pronto, e isto tem impulsionado a riqueza e impulsiona também a economia familiar e social. Portanto, eu acho que depende, nós temos que ter políticas focalizadas. Isso é verdade. E também quando falamos também de políticas, políticas para incentivar as pessoas a voltarem para o país. Como abarcar esse assunto? Muita gente sai, não como a Lui disse aqui, cada São Tomense que sai é uma perca para o país, não é? Tem muitas pessoas formadas fora do país. Como é que fazemos, como incentivamos eles a voltarem e a ter um crescimento profissional dentro do país? Falo mais também do lado da mulher, claro. Vocês também já estudaram em São Tomé, já trabalharam em São Tomé, contribuíram, estão fora. Como incentivá-las a voltar? Queres voltar? Quero voltar, mas não agora. Então queres voltar em que condições? Responde lá no... Porque para incentivar, o governo é que tem que incentivar, tem que criar meios, tem que criar condições, tem que criar ofertas que é superior ao que nós temos fora do país, né? Sim. Porque se eu estou cá, eu tendo uma oferta maior do que eu tenho aqui, pronto, eu vou analisando e vendo, pronto, é minha terra, eu consigo. Mas se não ter uma oferta, eu faço os cálculos, aqui não dá. Eu tenho que continuar aqui até conseguir um objetivo, né? Porque normalmente as pessoas migram para um objetivo. Enquanto não conseguir esse objetivo, aí é difícil. A gente tem isso, eu fui para comprar um carro, mas quando eu quero um carro, eu quero uma casa. Eu quero uma casa, eu quero não sei o quê. Tu sempre vai querendo mais, 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 e não vai conseguir. Depois vem a reforma lá na Europa, já estás toda velha, osteoporose, com não sei o quê, cheio de doença, não tem como voltar. E volta, não dá mais nada para o Estado. Não dá mais. Não, eu acho que uma das coisas que nós precisamos em São Tomé é parar de dizer que nós queremos que os imigrantes retornem, sem fazê-los sentir aquela vontade, estás a ver? Fazê-los sentir parte da política. E provavelmente nós até podemos estar a pecar nesse aspecto porque nós não conseguimos pecar. Sim, pecar, estamos a pecar. Nós podemos estar a pecar, não estamos a poder pecar, temos absoluto. Deus perdoa nós. Estamos ali vai para a cama, reza, abre Bíblia, reza, pede Deus perdão pelos atos ofensivos ao povo e Deus como é bom dar ajuda. Assim, estás a ver? Então podemos estar a pecar por alguns aspectos, que é, por exemplo, há países como, por exemplo, Cabo Verde, aquelas ilhas mais pequenas, Ilhas Maurícias, Comores, e mesmo outros países, por exemplo, Moçambique, e outros, que prestam mais alguma atenção à comunidade de fora.
tendo algumas políticas que os fazem sentir parte da política nacional, estás a ver? O trocar de ideias, os pequenos fóruns com o imigrante, então dá para tu perceberes o que é que eles precisam e como é que eles viriam o país, como é que eles gostariam de contribuir para o país. Porque nós temos uma coisa, enquanto imigrantes de São Tomense, se nós formos ver, toda a gente fala mal do país, da facada. Esse ministro eu não gostei, esse governo que entrou é ladrão, aquele é bandido, aquele já vai procurar uns documentos para falar mal deles, estás a ver? Mas o problema é, depois quando nós ficamos nesta jogada, o governo também não vai querer trabalhar com quem está fora. Claro. Sendo que tu já estás a ser conectado com aquele que fica lá na diaspora a falar mal e não sei o que, não conhece os sim, tem que haver aquela política do abraçar, né? E talvez isso aí a gente fazia um aprendizado que podemos fazer, por exemplo, com Cabo Verde, que fala português, né? Claro. Podemos fazer esse tipo de aprendizado, que é porque Cabo Verde, com esta política do engajamento do estrangeiro, fazê-lo parte do nacional, quem sustenta a economia, a base da economia cabo-verdiana é o dinheiro dos imigrantes. Exatamente. Né? E isto é uma coisa muito boa de se dizer aqui, que este programa é um programa de partilha de informações, que grande parte do dinheiro que é gerido em África, estamos a falar de 54 países, grande parte do orçamento nem vem das ajudas externas, vem da subvenção dos imigrantes. Das remessas. De imigrantes. Nós fomos, das remessas dos imigrantes, nós fomos somar tudo o que o FMI dá à África, tudo o que o Banco Mundial da África, que a China dá à África, que a União Europeia dá, que todos os outros organismos internacionais dão, mesmo assim, a remessa dos imigrantes é superior, sendo que este ano e no próximo vai diminuir um bocadinho por causa do Covid e da crise que gerou a nível do impacto de receita para eles também. Portanto, nós estamos a falar de um país em que o imigrante não gera receita para o país, ele não emite, não manda o seu capital para o país, o seu dinheiro para o país. Ele manda algum para ajudar a sua mãe e o seu pai, para comprar um terrenozinho, pá, toda a gente quer ir morrer lá na sua terra. Mas não é o suficiente, não são grandes remessas que se mantenham no banco. Claro. Normalmente são remessas que vão via Western Union, e não se sustentam. Então, para um dia um imigrante voltar para São Tomé, nós temos que ter políticas que ele se sinta à vontade. Ou pelo menos para um filho de um imigrante que está lá fora, poder voltar e dizer, olha, o meu pai era imigrante toda a vida e eu voltei. Eu também voltei. Eu fui estudar e não quis, desde o início, que eu sempre dizia, eu quando acabar de estudar, eu vou-me embora no mesmo dia. Eu consegui viver, eu bati recorde. Acabei numa quarta-feira, obriguei o reitor a vir para Lisboa assinar o meu diploma. Sim. E entrei no avião numa quinta-feira à noite. E vim-me embora. E também fiquei em São Tomé, eu fiz todo o trajeto. As pessoas podem perguntar, ela está a falar da Etiópia, ela foi-se embora. Não é questão disso. Não. Eu fiz toda a carreira. Eu senti-me valorizada no país. Eu contribuí. Trabalhei em muitos grupos técnicos, fiz muita lei, formei muita gente, dei aulas, também penei como todos, mas só que a gente não pode desistir. Então temos que ter políticas que ajudem o imigrante, mesmo que ele não queira ir lá viver, mas que ele, por exemplo, Cabo Verde, tem muitos imigrantes que financiam coisas dentro de Cabo Verde. Estás a ver? Um imigrante ajuda um menino pobre a estudar. Ele adota famílias pobres, ele está a ajudar para o contributo do país. A maior parte das coisas que a gente vê os nossos imigrantes a fazerem é falar mal. É falar mal, mas como o país é até democrático e é top, é número 1, ganha prémios de liberdade de expressão e não sei o quê, a gente só vê eles a falar mal. E há migrantes que eu conheço 2, 3 que saíram 40 anos, 30 anos, mãe morreu, pai morreu, avô morreu, nunca mais pisou São Tomé. Mas tu vês no Facebook, esse governo não presta. Aí esse governo fez isso. É sempre criticado. Eu acredito que a nossa imigração é uma imigração sofrida. O São Tomense que migra é uma imigração sofrida, porque muitas vezes ele não é aquele São Tomense técnico que está a emigrar, que tem oportunidade de entrada no mercado de trabalho, numa empresa, fazer uma carreira e poder viver numa boa zona, ter um bom carro e não sei o quê. Logo ele já está mais apto também para ajudar o seu país. Nossa imigração é uma imigração de pessoas que estão desempregadas, estão sufocadas e elas também precisam de ajuda. E muitas não podem só ficar a falar mal do Estado não me ajuda, não sei o quê. Elas fazem alguma coisa pela vida, elas tentam ir lutar. Logo está, quando chegam lá,
elas têm muito desafio pela frente e têm muita luta, mas é claro que elas não conseguem apoiar o país e muitas vezes elas olham para o país com dor, com rancor, porque viram-se obrigadas a sair para ter uma vida melhor, quando gostariam de ter lá, ficar e coisa. Mas o que nós temos que ter é esta vontade, ter esta política que vai fazer com que as pessoas pelo menos vão lá passar férias, ver como é que está, mesmo poder participar em alguns programas que nós fazemos a partir de fora, não serem vistas como quem está na diaspora quer o nosso lugar, estás a ver? E então é um bocadinho assim. Sentido. Olha, havia uma pergunta anterior a que o Jorge fez, que era o Carlos perguntando por que os alunos imigram, não é? Vão estudar na Europa e Ásia e não em África. Né? Passou um vídeo aqui há pouco tempo ele era do que? Senegal, se não me engano, não é? E falava um pouco de Ruanda. Por que não África, mas vamos sim para a Europa, América e Ásia para estudar? Qual é o teu sonho? Não é que teu filho estudasse no Gabão? Não! Diga-lo! Otávio, já agora! Vou tentar aprofundar aqui. Tipo, é África, assim, como tem Marrocos, né? Sim. Tem os países de África que dá, mas isso depende da oferta. Porque, como nós dissemos, sempre de Santo Tomé, estamos sempre de mão estendida à espera de outros países fazerem oferta. É uma bolsa que envia a um país com o número do aluno, X alunos para cada país. E a África em si, não sendo Marrocos, não sei se tem mais outro país, não oferece. A Ásia também, se não for Marrocos, acho que não tem mais país a oferecer a bolsa para Paris. Olha, aqui o Cris diz assim, bem, a qualidade em geral da educação está na Europa e na Ásia e depois trazemos para a África. Hoje em dia já não concordo. Não. Também não concordo. Cris, matar depois. Mas antes, a primeira questão do Cris, porque é que vamos para a Europa? A questão é assim, também baseia-se muito na cooperação que nós direcionamos ao longo destes anos do pós-independência. A nossa cooperação sempre foi mais virada com alguns países da Europa do que propriamente com os nossos vizinhos e irmãos em África. Até por causa da questão da insegurança, a questão da vivência africana. Nós somos um país insular que muitas vezes nós nem nos identificamos com aquela cultura. E durante muitos anos, tendencialmente, viramos-nos mais para os países desenvolvidos. E a tendência foi a cooperação. A nível da cooperação foi andar mais, como São Tomé diz, pé a pé com Portugal, hoje em dia diversificamos com o Brasil e a nível da África, falando em África, a África tem países que são modelos. Eu não me importava que o filho estudasse em África. Mas não Gabão. Eu estou com uma menina... Mas ela também tem dois rapazes. O rapaz não está aí para Gabão. Não, meus filhos já decidiram. Um que está embora dele para Londres, o outro vai para a França. Caminhar aqui nem caber na Senegal. Quem que vai pagar para eles também não sei. Mas é assim, em África nós já temos muitas universidades com muita qualidade. Só que infelizmente passa um bocadinho pela nossa cooperação. Se o Cris reparar, nós continuamos a mandar pessoal para Cuba, porque temos uma longa história de amor com Cuba, né? Continuamos a mandar para Portugal, França já cortou porque nós pouco temos a ver com eles, porque eles também não só nos dão se tivermos alguma parte económica também que eles consigam sugar, né? Nós não temos grandes coisas, mas temos mais Portugal, Brasil, Marrocos e tudo mais. Mas até que nós não estamos a mandar os meninos para o Marrocos, para as melhores universidades de Marrocos, percebem? Nós estamos a mandar para algumas universidades para eles preencherem as vagas. Em África, já dizia o rapaz gambiano, que ele disse, eu tive a oportunidade de estudar no Canadá, não aceitei. Tive a oportunidade de ir à América, não aceitei. Porque eu quero estudar o modelo ruandês. Claro. E depois as pessoas perguntaram, então, e o modelo ruandês? Sim, o modelo ruandês, porque eles estiveram numa guerra. E hoje, em poucos anos, já não é o mesmo país. Eles evoluíram. Então, nós quando vamos às universidades, nós estudamos aquela carga letiva, injetam-nos ali com as teorias e eu não sei o quê, todos aqueles livros, que quando a gente sai ninguém nos pergunta, ninguém nos faz uma pergunta sobre aqueles livros, mas ir à faculdade num país não é só viver naquele país e estar na parte académica, mas é perceber, compreender aquela sociedade. Claro.
E era o que ele disse que tem todo sentido. Se eu quiser ajudar o meu país, Gâmbia, Libéria, Senegal e outros, eu tenho que perceber a minha realidade. Se eu for a Ruanda estudar, eu estudo na Universidade Ruandesa, eu vivo no Ruanda, eu percebo a mentalidade deles, vejo porque é que eles modificaram. Então é assim, as nossas cooperações ainda passam um bocadinho por isso. Nós tivemos uma cooperação com o Egito, houve uma altura andamos a mandar as pessoas para o Egito, mas aquilo era, eles iam para umas zonas muito pobres, pior que Riboque, ficavam lá a viver, tudo bem que iam para a universidade, mas andamos assim. E eu acho que a África está um bocadinho, é tipo agora, se um dos meus filhos quiser estudar numa boa universidade no Senegal, no não sei o quê, é tudo muito bom. E se ele tem aceitação no mercado de trabalho, melhor ainda. Sim, sim, sim. Eu quero que os meus filhos estudem em África. Temos universidades muito boas em Senegal, em Quênia, como disseste, Ruanda, África do Sul, Namíbia. Então, por que não? Não é? Eu queria... Esta pergunta do Cris que fala que seria bom, mas será melhor mandar um jovem estudar, por exemplo, na medicina, engenharia, ciências em África do que o Reino Unido, Portugal e Estados Unidos? Isso depende. É assim, eu aproveito aqui para dizer o seguinte, nós somos o continente que mais exporta quadros técnicos e a maior parte dos quadros técnicos saídos daqui e que são aproveitados na Europa estudaram na África. Isto, segundo o estudo, estudaram na África. Então a África tem uma boa base, até porque nós temos, por exemplo, países que são bons à medicina, tens o caso da África do Sul, sempre foi campeão em medicina, e é África, não é? Temos alguns países que são bons em engenharia e as partes aeronáuticas. Tu tens a Argélia, alguns outros países ali que funcionam muito bem, e cada país tem a sua especificidade. Agora, o que eu não concordo, Cris, é quando mandam alguém para Londres para estudar Direito. Que o Direito não tem nada a ver. Que é consuetudinário e o nosso é românico. Não tem nada a ver. Para vir trabalhar em África, não tem. Se vai ficar na Europa, tudo bem. Se vai ficar na África, não tem nada a ver. Nós temos alguns cursos que nós ainda andamos a fazer em Cuba, eu não concordo. Não concordo. Há alguns cursos que estão a fazer nas Arábias, bom, está bem, pode ser, mas eu acho que dentro da África, nós é que ainda não descobrimos a questão. Mas também em caso que o Cris disse de mandar o jovem para a África, não, para a Europa, não para a África, não entendi bem ali, mas fazendo as contas, os alunos africanos são mais empenhados no estudo. Mesmo santomense que sai de Santo Tomé, quando vai para Portugal, são melhores alunos. É mais inteligente. São mais inteligentes, mais esforçados e provavelmente, estando num ambiente africano, seriam muito mais bem-sucedidos do que... Os alunos africanos são, eu tinha a sobrinha lá em Portugal, que a professora, tinha tantos alunos, mas ela era tão inteligente, mas ela veio da África. Claro. Então, nós temos que gostar de... É isso que é o problema. Nós não gostamos do nosso país, da nossa cultura, queremos ir mais para os outros. Não, mas também a questão que muitas mães não ficariam satisfeitas ou descansadas em mandar filhos para determinados países da África, é a questão da insegurança. Isso é a questão das guerras, a questão da insegurança, elas não estão ali, não estão a conseguir acompanhar os meninos, às vezes é a questão da telecomunicação, que elas não conseguem nem pelo menos fazer um telefonema e tudo mais. Sim, olha, havia uma pergunta antes do comentário que o Jorge fez por acaso. Espera, vou só ler aqui o que ele falou. Ele falou que a União Africana está a oferecer bolsas para estudar na Universidade Pan-Africana. Sim, isso é verdade. Mestrado e doutorado. E Santo Mestres, por acaso, não sabem disso. E é tudo... São bolsas, então ninguém paga nada. Então tem Camerun e outros países. Normalmente são... Uma coisa. Sim, desde. São oportunidades que têm-nos escapado ao longo desses anos e que não é muito diversificado. Estás a ver? A informação não é diversificada. Então tem sido aproveitada mais pelos países que estão ao redor ou que têm representações aqui ou que os estudantes já conhecem os canais e têm aproveitado bastante. Uma das coisas que realmente
Realmente, quando estas coisas vão para publicitação, muitas vezes os documentos são feitos só em inglês e em francês, quando são feitos em português, não são difundidos diretamente para os países de origem, percebes? Porque eu duvido que se esta informação chega a São Tomé e ninguém aproveita. Há jovens que gostariam de aproveitá-la. E depois também depende em que condições é que é feita a oferta, claro, e se a família consegue suportar ou não. Eu também acho também que é uma questão também de divulgação, Luís, porque muitas ofertas chegam no país realmente no governo e não são difundidas. Então, ninguém sabe que isso existe porque fica num grupo de pessoas somente. Então, ninguém aproveita realmente esse tipo de apoio. Olha, temos 5 minutos somente. Muitos comentários aqui. Não, Nuna, tens que repetir. Não ouvimos, tens que repetir. Eu disse. Está a ouvir agora? Sim, sim. Eu disse que o Jorge perguntava, ele dizia que a diáspora está sempre vinculada à população rica, aquela que ganha mais, que pode mais, que tudo mais, não é? E ele pergunta se é essa ainda a mentalidade que as pessoas levam até hoje. Muita gente pensa que quem está na diáspora tem sempre mais dinheiro, tem igualdade de oportunidade e logo ganha um pouco mais. Mas se tu fores ver as condições do meio social em que elas se encontram, São Tomé gastas menos, lá na Europa gastas mais, pagas mais de impostos. E normalmente até passa pela própria mentalidade da tua família, que acha que quem está fora está muito bem e que pode nos ajudar, não é? E acaba por ser assim em maior parte dos países africanos, em que muita gente nem trabalha nem nada, que está sentada à espera de quem está na diáspora vai mandar. Mas, infelizmente, a diáspora são tomense é uma diáspora que não é tão bem sucedida assim. Nós não podemos falar de casos de muito sucesso. Hoje falamos dos filhos deles, que já têm outros horizontes, lutam por outras coisas, imigraram e que já têm anos de inserção naquela sociedade e outro nível de educação. Então estes estão a começar a dar os primeiros passos, mas as nossas tias, nossas avós e outros que imigraram para ser empregada de limpeza, para estar a trabalhar em não sei quantos sítios até o final do mês para ajudar e não sei o quê, não é uma diáspora rica. Isso é verdade, isso é verdade. Mas eu só estava aqui a acrescentar alguma coisa, Otávia. Temos 4 minutos, gente, senão vai desligar. Não, a Luísa já disse tudo, é mesmo assim, era o mesmo que eu ia dizer. É igualzinho. Ótimo, ótimo. Olha, tem mais perguntas aqui nesse meu caderno, mas eu não consigo fazer todas. É que é tanto. Olha, isto é uma sequência, né? O programa está a começar agora, então guardas para as próximas. Está agora. Yeah. É a primeira de muitas, né, que vamos ter realmente. A primeira é a abertura da segunda temporada. Mas uma só pergunta, uma coisinha rápida. Qual é o papel da mulher são-tomense na nossa sociedade? Não falo fora, falo dentro da nossa sociedade. 30 segundos cada uma, por favor. Está muito bem posicionada e é de louvar a posição que a mulher ocupa neste momento. Não é igual aos outros países que não estão a respeitar a cota, até porque a mulher de São Tomé é muito mais impulsionada. E a nível parlamentar, agora precisa trabalhar nas listas de cada localidade para pôr mais mulheres à cabeça. Do que homens. Por isso é que temos menos mulheres ainda a nível do Parlamento. Vá, minha querida mulher, dê lá uma declaração. Temos mais é que trabalhar, mas está muito bom mesmo, muito. A mulher na sociedade em São Tomé, olha, está impecável. Temos é que ter mais. Eu sou mulher e tenho orgulho de ver a mulher. Temos mulher em tudo, em todos os cantos. E aí trouxe para a Etiópia, desfalquei a sociedade. Pois é, porque eu estava lá bem, muito bem, ela carregou e trouxe-me. Mas agora o governo, o Estado tem que nos levar outra vez. Eu não vou? Eu vou trabalhar, não posso ir assim. Não, mas a mulher na sociedade está muito bom. Está muito bom. Yeah. Está muito bem. Só este último momento que eu queria dizer aqui aos nossos ouvintes, que é assim, o programa é um bocado de educação, imigração e tudo mais. Em relação à educação, eu queria dizer aqui aos amigos que estão a assistir ao live
que a educação em São Tomé e Príncipe tem sido uma das melhores em relação à África. E a nossa posição, normalmente, mesmo fora, nós conseguimos adaptar muito mais rapidamente às sociedades, ao aprendizado e tudo mais, que em relação às pessoas dos outros países. Até nos termos linguísticos, muita gente pergunta como é que nós, como São Tomenses, conseguimos perceber o inglês, o francês, outras línguas, e eles têm a dificuldade. Quem é francófono fala o francês, quem é o inglês fala o inglês e só percebe isso. E então, nós estamos bem posicionados, só que agora precisamos estratificar, precisamos alargar o nosso horizonte educacional e preparar outros técnicos